Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do numático do direito empresarial, falando especificamente sobre a Lei 11.101 do ano de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial, e mais especificamente sobre as mudanças advindas com a Lei 14.112 do ano de 2020. No bloco passado, trouxemos com vocês o estudo relacionado à ordem de classificação de credores. O que é importante dizer? É importante trazer com vocês, gente, que a classificação, nessa ordem de classificação dos credores, ela de certa forma não foi muito ajustada, pela Lei 14.112. Em outras palavras, a ordem que existia antes no artigo 83 e 84, ela permanece praticamente igual. Caraca, prof, praticamente igual? Praticamente igual. Lembre-se sempre, que nós começamos trabalhando os créditos extraconcursais, depois falamos aí dos créditos trabalhistas, e elencamos aí essa ordem de classificação de créditos. Agora, o que mudou com a Lei 14.112? Gente, com a Lei 14.112 houve aí uma enxugada, pelo menos dentro da ordem de classificação. Por quê? Porque, na verdade, nós tiramos aqueles créditos que possuíam aí um privilégio especial, Inclusive, vou trabalhar aqui com vocês com a lousa, Lembre-se sempre, a gente falava dos créditos concursais. Créditos concursais são aqueles previstos no artigo 83. Começava com trabalhista, daí número 2 falávamos do crédito com garantia real, até o limite do valor do bem gravado. 3, falamos aí do crédito tributário, 4, crédito com privilégio especial. E eu expliquei que esses créditos com privilégio especial estavam esculpidos, na verdade eles estão, no artigo 964 do Código Civil. O que aconteceu? Esse crédito com privilégio especial, de certa forma, ele foi simplificado. Por quê? Porque foi eliminado. Esses créditos, então, que têm algum privilégio, deixaram de existir. Eles foram debelados aí da Lei 11.101. O próximo crédito era justamente o crédito com privilégio geral. Crédito com privilégio geral estava no artigo 965 do Código Civil. Também foi retirado. Então, em outras palavras, se antes nós possuíamos 8 classificações, hoje nós possuímos 6, porque houve a retirada desses 2 créditos com privilégio. Então, qual que é a ordem hoje? Hoje, falamos, número 1, dos créditos trabalhistas, falamos, número 2, dos créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Número 3, falamos dos créditos tributários, lembrando, excetuados as chamadas multas tributárias. 4, créditos quirografários, aquele que até brinquei, fala assim, quiro vem de mão. Por que vem de mão? Porque a expressão vem quiro, quiromancia, quiropraxia. Então, quirografários eram aqueles que iam ficar na mão, porque até chegar neles, em outras palavras, não iriam, obviamente, receber, De qualquer maneira, vamos voltar aí para o quadro antes da gente trazer essas observações, Daí nós falamos depois 5, multas, inclusive as multas tributárias, e 6, os créditos subordinados. Crédito subordinado, porque fica naquela ideia de subsidiário, Subsidiário, a gente até brinca, é o tiozinho ou tiazinha da balada, é aquele que sobra, dente sim, não, sim, que faz aquela famosa trave, Ou seja, aquele que o sujeito opta, ou a mulher opta, depois de tomar altas canjibrinas, quando já está cercando o galo, Tipo, 2 para cá, 2 para lá. Subordinado, porque é o último, The last one. Show de bola. Só que nos subordinados nós temos um adendo novo, um adendo que não existia, mas que passou a existir. Qual que é esse adendo? O adendo é o seguinte, Trouxe aqui ele para vocês, em relação aos créditos subordinados, ou seja, ao credor subordinado, será esclarecido que o sócio sem vínculo empregatício só detém essa classificação em relação ao crédito, que foi o quê? Tomado sem observação de condições estritamente comutativas e daquelas de práticas de mercado. Está no artigo 83, inciso 8, a linha B. B de bola, B de bosque, B de bucéfalo, Que loucura, prof, que loucura. Show de bola. Gente, temos aqui um outro adendo. Eu disse para vocês, e essa é a grande, para mim, a grande mudança dentro dessa ordem de classificação de créditos, eu disse o seguinte para vocês, a ordem não mudou muito, Até porque, para ser bem sincero, houve uma simplificação, houve uma supressão de 2, Ou seja, 2 ordens deixaram de existir. Mais simples, mais célere, mais fácil,
Enfim, de qualquer maneira, qual que foi a grande mudança? Gente, eu lembro que eu trabalhei com vocês, vou até fazer a mudança aqui, né, falando em mudança, fazer a mudança de slide, eu falei com vocês acerca da cessão, né, cessão, a transferência de crédito. Isso acontecia, né, acontecia com uma certa frequência, com uma certa periodicidade. Cessão de crédito, o que é isso, gente? Uma pessoa vendia o crédito, né, lembrem-se disso, ou seja, eu tenho um crédito trabalhista, né, que eram os primeiros a receber, eram não, continuam sendo os primeiros concursais a serem recebidos, e daí o que a pessoa fazia? Ela passava aqueles créditos, até porque pontuamos, né, justamente dentro do bloco passado, que esse crédito trabalhista, ele tem um valor a ser observado, né? E aquilo que passa desse valor, a gente paga mais para frente, né? E até aí tudo tranquilo, até aí sem grandes problemas. Só que o que acontecia? Algumas pessoas que eram pessoas marotas e espertas, elas, né, vendo aí a possibilidade de não receber tudo, elas vendiam esses créditos para outras pessoas. O que era isso? Até brinquei, era putaria, né? Era 50 tons, lembrando que 50 tons é mágico, porque é 50 tons de liberdade, 50 tons mais escuros, né? E 50 tons de cinza. Era putaria. Então, em outras palavras, se a pessoa vendia o crédito, né? Aquele crédito tornar-se-ia um crédito pirografário. Ele perdia a natureza de crédito trabalhista, que era o primeiro concursal a ser recebido, e tornava-se um crédito quirografário, que na época, né, seria, se não me engano, o quinto crédito a ser recebido. Ou seja, havia uma mudança na ordem, né? Em outras palavras, em outros dizeres, era isso que acontecia. Ou em outros dizeres, como que era antes? Eu coloquei aqui para vocês. Então, antes, na prática, né, a cessão de crédito era possível, mas não era regulada aí na lei de falências e recuperação judicial. Na falência, a cessão de crédito trabalhista, né, desnatura sua característica e o crédito tornava-se quirografário. Show de bola, né? Isso já tinha pontuado para vocês no bloco passado e isso era como era, né? Legal essa expressão, era como era. Aquela loucura, prof. O que mudou, né? Eu acho aqui que essa mudança, diga-se de passagem, andou mal, andou muito mal, né? Mas enfim, é importante dizer. O que acontece hoje em dia, gente? Hoje em dia, a promessa de cessão ou cessão, né, tem que ser imediatamente comunicada ao juízo da recuperação. Isso quando a gente fala da recuperação judicial, isso quando a gente fala do chamado turnaround, né? Então, se eu quero vender numa recuperação judicial um crédito, né, eu comunico imediatamente. Isso está no 39, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005. E com relação à falência, que é o que nos interessa. Gente, olha que informação, que choque, não é galinha. Por isso que, assim, eu acho que andou mal, né? Eu acho, diga-se de passagem, que anteriormente fazia mais sentido, né? Mas de qualquer maneira, o que acontece hoje? Hoje, na falência, qualquer cessão de crédito mantém a classificação e as características do crédito. Mais uma vez, qualquer cessão de crédito mantém a classificação e as características do crédito. Mais uma vez, porque eu estou chocado com isso. Qualquer cessão de crédito mantém a classificação e as características do crédito. Gente, por que você está falando que, de certa forma, isso não é uma coisa bacana, né? Isso está no 83, parágrafo 5º. Não é bacana porque, anteriormente, a mudança do crédito, por exemplo, trabalhista, tornar-se um crédito quirografário era para evitar putaria, era para evitar pessoas que estavam lá embaixo, né, efetuarem a compra. Por que você está falando disso? Pelo seguinte, até vou deixar aqui no quadro para vocês fazerem a anotação. Eu expliquei para vocês, né, que os créditos trabalhistas, eles são os primeiros a serem recebidos como concursais até o valor de 150 salários mínimos, né, e até mesmo em virtude de acidente de trabalho. E aí eu trouxe até aquelas 3 observações, falei assim, o crédito que exceder a 150 salários mínimos é considerado crédito quirografário, né? Show de bola. Tudo tranquilo, né? Tudo sossegado. O que pode acontecer, né? Pode acontecer o seguinte, vamos supor que eu, de certa forma, eu seja aí um credor, né? Eu veja que muito dificilmente eu venha a receber, né? Muito dificilmente, né, eu venha então a, enfim, receber aquilo que me é devido. E o que eu faço, né? Eu dou uma chamada, né, um chaveco, o famoso 171, e falo assim, nossa, eu tenho até 150, né, 150 salários mínimos para receber. Que loucura, né? E são créditos concursais, né? São aqueles créditos que são o primeiro da lista. Que loucura, sério mesmo, sério. E daí eu chego e jogo um 7-1 na pessoa e falo assim, você não sabe, né? Hoje em dia
eu tenho a possibilidade de fazer a venda para você. Né? Eu tenho essa possibilidade. E eu não vou fazer pelo valor de 150. Eu quero tão somente que você pague 100 salários mínimos. Né? Então, há possibilidade, né, de eventualmente uma pessoa ser ludibriada. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, né? Enfim, com essa mudança, com a manutenção da natureza do crédito. Quando mudava para crédito quirografário, em outras palavras, você desestimulava a compra. Vamos supor, né? Olha, eu tenho XPTO até 150 salários mínimos. Você quer comprar? Só que se você comprar, né, vai deixar de ser o primeiro da lista e vai se tornar o quinto da lista. Pô, meu, não quero, né? Não quero, pô. Porque se o primeiro da lista já é difícil receber, imagina o quinto, né? Até pagar todos os trabalhistas, imagina até chegar a mim, né? Que loucura. Ou seja, você não efetuava aí a venda. Hoje em dia há esse risco, tá? Então, em outras palavras, eu acho nesse ponto que eventualmente andou mal, né, a mudança legislativa da lei 14.112 do ano de 2020. De qualquer maneira, há mais a ser dito, há mais a ser pontuado, e eu pretendo falar isso para vocês, pelo menos no nosso próximo bloco. Até lá, deixo desde já, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.